Olá, o meu nome é Hugo Cunha Lança e convido-os para mais um monólogo sobre direito das sociedades comerciais. Hoje quero partilhar uns minutos convosco sobre os direitos dos sócios. E quando olhamos para o Estatuto do Sócio, é importante não confundir o sócio com o gerente ou com o administrador. Repito muitas vezes no ensino que não existem sócios gerentes. O que existem é pessoas que, simultaneamente, num dado momento, numa dada sociedade, são gerentes e também são sócios. Mas o estatuto dos administradores é um, o estatuto dos sócios é diferente. E quando olhamos para o lado positivo do estatuto dos sócios, para o direito dos sócios, podemos encontrar desde logo o direito aos lucros, direito à informação, direito de voto, direito de participar da administração da sociedade, o direito à exoneração, eventuais direitos especiais e depois a possibilidade de transmitir a sua participação social. Partindo do artigo 21º do Código das Estados Comerciais, que nos diz que todos os sócios têm direito a quinhoar nos lucros, a participar nas deliberações dos sócios, a obter informação sobre a vida da sociedade e a ser designado para os órgãos, quer de administração, quer de fiscalização da sociedade. Escalpelizando, desde logo direito à informação, que é o direito que cada sócio tem de conhecer aspectos nucleares sobre a vida da sua sociedade. Ser informado e poder também consultar documentos, inspecionar documentos, porque é esta possibilidade que lhe permite depois poder participar na vida social. Porque sem acesso à informação não há liberdade de expressão, quer na vida política, quer na vida societária. O direito a participar é, desde logo, o direito de ser ouvido nas deliberações das sociedades, independentemente do tipo de deliberação em causa. Porque, como irei daqui a algumas semanas avocar, existem múltiplas formas dos sócios poderem deliberar dentro de uma sociedade comercial. Deliberar e impugnar as deliberações com as quais discordem, com que violem quer a lei, quer os estatutos da sociedade. Como o sócio tem ainda o direito de ser designado para os órgãos sociais, o direito, que é também um dever de fiscalizar a sociedade, o direito a exonerar-se, ou seja, unilateralmente o sócio desvincular-se da sociedade, sair da sociedade, poderá ter alguns direitos especiais, porque, tal como na imagem que vos apresento, nem todos os sócios têm os mesmos direitos e o contrato de sociedade pode criar direitos especiais para alguns ou alguns sócios, o direito de poder transmitir a sua participação social em todo ou em parte e, finalmente, aquele que será o mais importante, o direito aos lucros. Como num vídeo anterior já tratámos, a principal finalidade, o objeto finalístico da sociedade comercial é a obtenção de lucros e a sua distribuição pelos sócios. Falar de direito aos lucros é falar na possibilidade que um sócio tem de ser ressarcido, de lucrar, de ter um benefício económico com os lucros da sociedade. Mas importa perceber que lucros são estes, ou, sobretudo, que direito subjetivo ao lucro é este. E, desde logo, existem três diferentes tipologias de lucros. Os lucros de exercício, os lucros finais de exploração e as mais-valias. Permita-se começar por aquele que surge ao meio do dia positivo, os lucros finais de exploração. O que devemos entender por lucros finais de exploração? Vamos supor que uma dada sociedade existiu durante uma década, década e meia, 5, 20 anos, aquilo que seja, e vai ser dissolvida, afinal. Vai-se aferir quais são
os bens que a sociedade tem, vamos perceber se há dívidas a serem ressarcidas, essas dívidas têm que ser pagas, e o que resultar depois, o lucro que resultar depois, a mais-valia, se permitirem aqui a expressão, deverá ser distribuída pelos sócios. Por mais-valias, o que é que devemos entender? A diferença entre o valor de aquisição e o valor de venda. Nós encontramos muito esta dimensão do lucro, por exemplo, no mercado bolsista, em que muitos dos acionistas estão muito pouco interessados com o dia a dia, com o devir da sociedade, apenas lhes interessa procurar comprar ações ao mais baixo preço para depois conseguirem vendê-las a um preço mais elevado. Sendo que essa diferença entre o preço de aquisição e o preço de venda, a sua mais-valia é o seu lucro nessa sociedade. Por fim, os lucros típicos da sociedade são os lucros de exercício. No final do ano, vai-se aferir se os valores patrimoniais da sociedade aumentaram ou não em relação ao ano anterior. Sucede que nem todos os lucros são distribuídos. Como resulta da norma posta, os lucros de exercícios que forem necessários para constituir ou reconstituir as reservas legais ou reservas estatutárias não podem ser distribuídos pelos sócios. Quando as reservas estão totalmente preenchidas, então esses valores que decorreram do desempenho económico positivo da sociedade podem, e se me permitem, devem ser distribuídas pelos sócios. E, olhando, por exemplo, para a sociedade de cotas, o que nos diz o artigo 217 é que, salvo disposição contratual em contrário, sublinha este ponto, porque o contrato de sociedade pode dispor de forma diferente, ou deliberação social tomada por maioria de 3/4 dos votos correspondentes ao capital social, numa Assembleia convocada para o efeito, não pode deixar de ser distribuído pelo menos metade do lucro do exercício. Ou seja, a explanação legal do direito a quinhoar dos lucros vem dizer que só em casos absolutamente excepcionais é que podem não ser distribuídos pelo menos metade dos lucros de exercício. Eu convoquei as sociedades por cotas, mas mutantes mutandis para as sociedades anónimas. Agora, um lucro que só se torna um direito de crédito do sócio depois de ter sido deliberado pelos sócios. Ou seja, é necessário uma deliberação dos sócios no sentido de distribuir lucros para que exista um direito efetivo aos lucros. O que nos coloca uma questão. Porque a experiência empírica diz-nos que há sociedades que, durante décadas, ou largos anos pelo menos, ou não têm lucros, ou têm lucros irrisórios que não são distribuídos pelos sócios. O que, ao exegeta curioso, suscita uma questão. Por que razão é que uma sociedade, durante anos e anos, continua a elaborar se no final do ano não existem lucros para distribuir ou os lucros são, são de muito pouca dimensão? Que altruísmo é este que leva a que os sócios continuem a apostar numa sociedade que não dá lucros? É um tema que convido quem nos vê a investigar. Foi um gosto partilhar convosco estes breves minutos.